Eu sou o Vitor Coraza Modena, cofundador da No Final das Contas, e esse é meu amigo, meu irmão, João Henrique Ribeiro, também cofundador da No Final das Contas, e falamos diretamente dos suntuosos estúdios da No Final das Contas, não é verdade? Estamos aqui mais uma vez com o nosso cenário típico, falando mais uma vez para vocês sobre educação financeira, sobre vida, sobre comportamento, crenças, etc. Mas hoje, atenção, hoje teremos um assunto muito polêmico. Já tem gente chegando, 5 pessoas vendo. Gente, dá um oizinho, diz quem tá aí pra gente saber como é que é. Aqui, Leandro. Beleza, Leandro? Como é que você tá, cara? Tudo jóia? Que bom saber de você. Chiloca, tudo bem? Beijo, obrigado por você estar aqui. Juninho! Ei, Juninho! Meu irmão, tudo beleza? Tati Arabura, Tati, como é que você tá? Seja muito bem-vinda, boa noite. A Tati tá aqui pra ver se a gente vai pegar leve ou pegar pesado no tema de hoje. Vamos falar qual é o tema de hoje? Hoje o tema é super polêmico, vai dar o que falar. Vai dar o que falar. E daí a gente queria fazer um combinado com vocês, antes de até falar o tema da live, que é... Hoje a gente vai inverter um pouquinho o papel, tá? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o tema, vou falar um pouquinho sobre o conteúdo, e depois a gente abre para perguntas. Porque se a gente fizer invertido, vai zonear tudo. Então vamos que vamos. Hoje primeiro a gente fala, primeiro a gente aborda o tema. A gente tem 3 exemplos bem legais para abordar todos os tipos e todas as variações possíveis. E daí logo depois a gente faz a rodada de perguntas e respostas. Então o tema de hoje é casa própria. Sonho ou pesadelo? Sonho ou pesadelo? Vamos ver. Eu queria muito, será que o nosso amigo Ricardo Godoy, que participou do nosso último curso de imersão, vai vir? Queria muito que ele estivesse aqui, a gente conversou longamente sobre isso no nosso curso de imersão e a gente vai tratar desse assunto porque é polêmico, porque fala de sonho, porque fala de desejo, de vontade, fala de uma coisa que é muito importante para as pessoas, que é minha casa, eu estou trabalhando para quê? Eu vivo, eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que ter minha casa. Então esse é um assunto bastante polêmico, a gente sabe disso, e a gente, enfim, vai tentar trazer um pouquinho de luz para esse assunto. A intenção não é fechar o assunto, a intenção é só elucidar, esclarecer e fazer com que as pessoas tenham um pouquinho mais de consciência, ou enfim, de pelo menos possam pensar de uma maneira diferente. Perfeito. E Olá, Ricardo Godoy chegou, Ricardo! Aê, Ricardão! Como é que você tá, Godoy? Tudo bem? Pensamos em você. A ideia, gente, sempre é aumentar a consciência das pessoas. Então a gente está produzindo conteúdo para que a consciência seja elevada. Nossa verdade nunca é universal, a gente expõe o nosso ponto de vista e óbvio que a gente abre, inclusive, em lives justamente para ter essa troca, para ter esse debate, para ter essa interação. Então, vamos lá. Pera lá, Maria Amélia, boa noite. Beijão, Maria Amélia. Beijo. Lu Marani. Lu, como é que você tá? Tudo bem? Max, boa noite. Irmão. Como é que você tá, Beleza. meu irmão? Esteve com a gente na imersão também. Também. Ricardo Godoy tá aí, a gente já falou. Jorge, minha aí. Querida, beijão pra você, padrinho, te amo, tô com saudade. A Carol Viviane. Carol, como é que você tá? Tudo bem? Olá, Carol. Muito boa noite, querida. Muito bem, muito bem. Falamos de todo mundo que já tá aqui, que já deu oizinho? Sim, já falamos de todo mundo que está aí. Já falamos. Gente, vamos só tratar de alguns assuntos antes. Vamos só repetir para quem chegou agora. A gente vai explanar, vai dar um pouco da nossa ideia, enfim, do que a gente preparou aqui para vocês. E a gente vai primeiro explicar e depois a gente vai responder as perguntas. Não vamos inverter, não vamos interromper a live com perguntas, até para que a gente possa contar todos os cenários e a partir daí a gente ter compreensão de todo o cenário e vai ficar mais fácil até para que as pessoas possam perguntar, enfim, para que elas possam fazer as suas perguntas a respeito de tudo isso. Roberto Trevisan, Beto, meu primo, beleza? Como é que você tá? Que bom que você tá aqui com a gente. Muito bem, vamos tratar desse assunto. Antes de mais nada, eu queria começar a falar de comportamento. Como a gente sempre fala, o nosso negócio, o nosso curso é falar de comportamento, é falar de gente, é falar de mudanças e de crenças. A gente sabe que é sonho da maioria das pessoas, o brasileiro tem um sonho da casa própria. E a gente não quer destruir esse sonho, a gente não quer desfazer do sonho de ninguém. E tem muita gente que vai, depois de tudo que a gente falar, vai continuar com as suas verdades. E a gente não tem absolutamente nada contra isso. Porque uma das nossas premissas, né, Vitor, é que as pessoas têm escolhas. Elas podem escolher o que elas querem para a vida delas. Então a gente não quer mudar nada, a gente só quer que você tenha consciência e tome melhores decisões, para que você possa escolher melhor. A verdade é que a gente diz que a vida é feita de escolhas e de decisões. Então, quanto mais informação a gente tiver,
mais melhores serão as nossas escolhas. Então, aquela nossa premissa, a gente acha que para ter tranquilidade financeira, as pessoas acham que você tem que ganhar mais ou gastar menos. A gente acredita que tem um terceiro caminho, que é gastar melhor. É em cima desse gastar melhor que a gente vai falar sobre a compra da casa própria. Perfeito. Então vamos ao primeiro exemplo. Aí, Carol, Ricardo, Beto, boa noite. Viviane e André, tá tudo bem? Estamos esperando você no próximo Imersão, hein? Você e o Aranha, tá bom? A gente fala mais. Vamos falar dos nossos exemplos? A gente criou 3 exemplos. Vai lá. O primeiro exemplo é de uma pessoa que queira comprar um imóvel de R$400 mil pelo sistema financeiro da habitação. E essa pessoa vai dar 20% de entrada e vai financiar 80%. Então a ideia é que essa pessoa terá R$80 mil de entrada e financiará R$320 mil. Perfeito. Um dos princípios do SFH, tá? Sistema Financeiro de Habitação, que o João falou, é que este imóvel seja com o propósito da moradia. Então, neste nosso primeiro exemplo, é uma pessoa que vai investir... Ou uma família, que vai investir R$400 mil e, portanto, a entrada vai ser de 20%, como o João disse, R$80 mil, para morar, ok? E daí ele consegue todo aquele benefício de resgate de FGTS, de aplicação da FGTS nessa aquisição, e mais do que isso, o propósito dele, é bom deixar isso bem claro nesse primeiro exemplo, é moradia. E aí, fala aí um pouquinho, João. Vamos nós. A gente não vai considerar aqui todas as despesas que a pessoa vai ter para fazer a escritura desse imóvel, todas as despesas de cartório, tudo isso não vai ser considerado, e isso pode variar de R$1.000 a R$4 mil quando a gente fala de um imóvel de R$400 mil. Então você tem essas despesas, e a gente não vai falar delas, a gente só vai falar pura e simplesmente do financiamento dos R$400 mil. Sabe o que eu queria? Não sei se alguém da produção pode dar as revistas pra gente, a gente esqueceu de trazer. Só para mostrar, a gente tem alguns números, a gente pegou isso de uma revista que a gente acha muito bacana. E a gente fez a nossa lição de casa. Então é a revista da Proteste, chama Dinheiro e Direitos, tá, gente? Aqui é a armadilha de bancos, e aqui, essa daqui que tem a maior quantidade de informações que a gente tirou, é Poupe na Casa Própria. Então até o título é um pouco provocador. Isso é de junho e julho deste ano, ou seja, super recente, atualíssima, com informações interessantes. Eles fizeram algumas pesquisas, então eles fizeram, e está nessa revista, a pesquisa desse imóvel de R$400 mil, e eles estavam fazendo, a ideia deles é a seguinte: que banco eu devo escolher para fazer o financiamento da minha casa própria? Eles não estão discutindo se deve ou não comprar casa, então isso fica claro, essa foi uma ideia nossa, é uma estrutura nossa de pensamento, de raciocínio. Eles fizeram lá a cotação com vários bancos, considerando o mesmo princípio. Então é uma pessoa de 35 anos de idade, ou uma família cujo a pessoa principal que vai pagar o dinheiro, o chefe da família, ou a chefe da família, tem 35 anos e vai financiar este imóvel de R$400 mil em 360 meses ou 30 anos. Ela vai dar R$80 mil de entrada, seja por FGTS, seja por recursos próprios, e vai financiar R$320 mil. A melhor taxa que eles conseguiram foi, se não me engano, no Banco do Brasil. Caixa Econômica. Isso está na revista, tá, gente? E eles conseguiram uma taxa, um custo efetivo total da transação de 11,02% ao ano. Então o que acontece? Ele dá R$80 mil, ele vai financiar 320 e vai pagar ao longo de 30 anos parcelas por sistema SAC, que é Sistema de Amortização Constante, e que a primeira parcela é maior e a última parcela é menor. E você vai pagando principal, uma partezinha do principal, e juros a cada parcela de forma decrescente, porque você está usando menos o dinheiro, você está quitando as suas parcelas. Nesse caso, a gente fez a seguinte simulação. Essa pessoa financiando 320 mil, ela pagará ao final de 30 anos, 360 meses, ela vai pagar seguramente acima de 800 mil. Pelas nossas contas, daí algo em torno de 810, 820 mil, parcela a parcela, considerando já que ela vai diminuindo ao longo do tempo. Ou seja, ela compra um apartamento de 400, dá 80 mil de entrada, então ela não fica com esse dinheiro, ela dá esse dinheiro para o sistema financeiro da habitação e pagará mais do que 2 apartamentos no final de 30 anos.
Então, a primeira reflexão que a gente faz, muitas vezes pessoas perguntam pra gente, poxa, mas eu estou comprando o que é meu. Não, você comprará, esse apartamento será seu apenas daqui a 30 anos ou quando você quitá-lo. Então, você está pagando para morar. Esse é um conceito muito importante. Se a gente parte do princípio de que estamos pagando para morar, quando você paga o aluguel, você também paga para morar. A diferença é que ao final de um período o imóvel é seu ou o imóvel será de outra pessoa para sempre. Então, essa é a primeira reflexão que a gente faz. Então, durante 30 anos, você vai estar pagando por um imóvel que é do banco. Ah, mas e se eu deixar de pagar? O banco toma. Simples assim. Então, é importante que se saiba que essa moradia não é sua, porque se você não pagar, o banco toma. Outra informação importante que eu acho legal ressaltar é que a cada parcela, por lei, os bancos cobram R$ 25 mensalmente. No final desse período todo, pagando esse seguro, digamos assim, essa parcela, você vai ter gasto também mais R$ 4.000. Então, desses mais de R$ 800.000 que você vai pagar, além de juros, você está pagando taxas, que vão somar mais de R$ 4.000. Aí a gente fez a nossa primeira conta, legal. Uma última informação muito importante. Quanto que o banco exige de renda para que você compre esse imóvel, financie esse imóvel de R$ 400.000? O banco vai exigir a renda familiar de R$ 11.000. Então você tem que comprovar R$ 11.000 para poder entrar no financiamento de 320 para a compra de um imóvel de R$ 400.000. Então esse é o primeiro cenário de compra. E alugar esse imóvel? Aí a gente fez pesquisas no mercado e a gente sabe que os aluguéis, principalmente nos grandes centros, custam entre 0,3% e 0,5%. Então a gente pegou lá no meio do valor de mercado, tá, pessoal? Então vamos lá, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, se um imóvel está avaliado hoje a R$ 100.000, esse aluguel vai estar 0,3 a 0,5 deste valor. Se amanhã ele vale R$ 200.000, ele passa um reajuste 0,3, 0,5 deste valor. Então, numa situação econômica em que os imóveis estão com preços crescentes, que é uma situação de inflação imobiliária e valorização imobiliária, os aluguéis também acompanham esse crescimento. Num cenário de desaquecimento imobiliário, que é o que a gente está vivenciando no Brasil hoje, tá, pessoal? A pesquisa, foi encomendada uma pesquisa na FIPZAP, e essa tabela trouxe que Rio de Janeiro, São Paulo e BH, os grandes centros, estão tendo quedas, né, desvalorização imobiliária frente à inflação. O que isso quer dizer? Que pode ser que até em algumas regiões o aluguel esteja subindo, mas não tanto quanto a inflação. Então, o valor ajustado, se a gente comparar aluguel com inflação, o dinheiro está perdendo valor, tudo bem? Então, o imóvel está perdendo valor frente à inflação. Isso quer dizer o quê? Que nós estamos vivendo uma situação de desaquecimento imobiliário. E desvalorização, de certa forma, do imóvel frente à inflação. Essa pesquisa que o Vitor falou é muito legal, também está nessas revistas. Ela diz o seguinte, que os imóveis, na melhor das hipóteses, eles estão valorizando 2%, 2 e alguma coisa ao ano. A inflação no ano passado, comparando esse período de, acho que setembro a agosto, enfim, dos imóveis. Passado, dos imóveis, a melhor hipótese é uma valorização de 2%, se não me engano, em Belo Horizonte? Belo Horizonte. Se a gente considerar que a inflação foi de 7 e pouquinho, o imóvel perdeu 5%. É 7 menos os 2 que valorizou. Então, o imóvel desvalorizando, a tendência é que os aluguéis tenham, de certa forma, acompanhem também essa desvalorização. Ok? Então, vamos lá. Considerando 0,04% do valor do imóvel para investimento, a gente tem um imóvel na faixa de R$ 1.600 de aluguel. Então, esse mesmo imóvel que este camaradinha vai comprar e financiar R$ 320.000, ele pode alugar pelo valor de R$ 1.600, tudo bem? O mesmo imóvel. Se ele aplicar o valor da entrada, porque ele não gastou, ele pegou os R$ 80.000 e aplicou. Hoje é possível ter uma taxa com liquidez mensal de 0,08%, o que significa que os R$ 80.000 darão de receita R$ 640. Significa dizer que se ele aplicou os R$ 80.000 e teve mensalmente 640, faltará para ele algo em torno de R$ 1.000 para pagar o aluguel. Ele pode tirar da renda dele, que aí no caso dos R$ 11.000 ele tiraria uma parte pequena para pagar o aluguel, ok?
Se a gente imaginar que a inflação também corrói o nosso dinheiro que está guardado, quanto de dinheiro eu precisaria ter guardado para tirar 100% do aluguel, ou seja, para eu retirar o valor do aluguel e ainda corrigir monetariamente o dinheiro, para que eu não perca da inflação. Então, se eu estou falando que a inflação é de 10%, R$1.000 que eu tenho hoje, no final do ano ele tem que ter 1.100 para que a gente tenha correção monetária, não é ganho, tá? Então, quanto eu tenho que ter a mais, ou quanto eu tenho que ter investido para que esse dinheiro, para que o valor de retirada eu pagaria a totalidade do meu aluguel e ainda corrigiria monetariamente o meu dinheiro. A gente tem um valor aqui, nesse caso, de R$376 mil. Ou seja, se eu tiver os R$400 mil e investir no imóvel, eu não pagarei aluguel, mas eu não aplicarei esse dinheiro. Se eu tiver os R$400 mil e aplicar o dinheiro, eu vou ser capaz de pagar o aluguel e ainda ter valorização real do meu dinheiro frente à inflação. Porque com R$376 mil eu fico no 0 a 0. Acho Okay? que uma coisa bacana pra gente falar é o seguinte, que inflação que a gente considerou e que rentabilidade mensal a gente considerou de investimento. O João já falou, 0,8% ao mês para investir esse dinheiro, porque é uma rentabilidade plenamente possível, com uma liquidez mensal e baixo risco. E baixíssimo risco, a gente considerou renda fixa para isso, tá? Então no mercado a gente consegue achar investimentos que nos gerem uma rentabilidade de 0,8% ao mês com liquidez mensal, e a gente considerou inflação meta para que o Brasil, né, que o governo brasileiro anunciou. Então a gente considerou a inflação meta de 4,5%. Centro da meta, tá? Centro da meta, 4,5% ano. Então tá só legal? para entender, a expectativa do governo é que a gente tenha 4,5% de inflação ao ano. Ou nesse próximo período, nesse próximo ano e também para o ano que vem, a gente viu isso daí. Então o que a gente está falando é o seguinte, se eu posso comprar um imóvel pelos 400 mil ou pegar estes 400 mil e investir, ao investir, além de pagar o aluguel deste mesmo imóvel, me sobra uma grana, me sobra um dinheiro que eu consigo corrigir o valor, ajustar frente à inflação e ainda me sobra. Me gera um rendimento adicional. E segundo as nossas contas, essa sobra, neste caso específico, é de 5% ao ano. Então eu corrigi o dinheiro em 4,5% e tenho mais 5% de rentabilidade. E morei, paguei pela moradia no mesmo lugar, porque o imóvel de 400 mil reais ele vai ter aí essa taxa aluguel, essa parcela do aluguel de mais ou menos 1.600 reais. Ou seja, de novo, não estamos querendo desestimular ninguém, a gente está querendo que você tenha consciência e saiba fazer essa conta. Se eu tiver o valor da entrada de 80 mil reais e aplicar, eu tenho um valor que eu recebo todo mês, fico com o meu dinheiro em banco e ainda consigo pagar o aluguel. Se eu tiver a totalidade do dinheiro e aplicar, eu consigo pagar o aluguel no mesmo lugar e ainda ter resultado financeiro positivo do meu investimento. Aqui uma coisa que a gente fala bastante, pessoal, é o seguinte, a gente tem que tomar alguns cuidados quando a gente contrai um empréstimo ou um financiamento. A gente está passando, primeiro, por um momento de grande instabilidade econômica. Segundo, com o grande fluxo de informações e com cada vez mais acontecimentos ocorrendo em torno do mundo todo, e essa globalização toda que envolve continentes e países de uma forma geral, a gente precisa tomar muito cuidado com o que vai acontecer com a nossa vida, com a instabilidade da nossa vida. O que eu estou querendo dizer com isso? A gente não sabe o quanto a gente vai estar tendo de renda daqui a 5 anos. A gente não sabe o que a gente vai estar fazendo da vida daqui a 3 anos. Imagine daqui a 30 anos. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, pessoal. Quanto maior o prazo do financiamento que a gente contrair para a aquisição de uma casa, maior é a instabilidade, maiores são as dúvidas que a gente tem quanto à nossa capacidade de pagar aquele financiamento. Então, precisa tomar muito cuidado porque em 30 anos muitas coisas vão acontecer na nossa vida e muitas dúvidas vão surgir enquanto isso. Esse é um cuidado primordial que a gente tem que tomar quando a gente contrai um financiamento. Imagina se contrai um financiamento de 30 anos, né? Quer dizer, tanta coisa pode acontecer na nossa vida e acontece, a gente sabe que a vida é muito dinâmica. Imagina a gente estar
atrelado a uma dívida e a um imóvel por tanto tempo. A sua vida pode melhorar, você pode ser promovido, você pode ganhar mais dinheiro e tal. Tudo bem, você pode quitar o seu apartamento. Mas também você tem aquela dívida. Ou não. Você pode querer vender e você não vai conseguir. O momento é de dificuldade. De novo, estamos falando do cenário atual. Teve já momentos em que investir em imóvel era legal porque tinha uma supervalorização muito acima da inflação. Hoje a nossa realidade, a realidade do Brasil, é essa que a gente acabou de falar, mesmo num cenário de redução de taxa de juros do governo. Perfeito. E outra coisa, durante esses 30 anos, se eu paro de pagar, essa casa não fica para mim. Eu não tenho direito a 2/4 da casa. De jeito nenhum, tá, pessoal? A gente perde essa casa para a instituição financeira onde a gente contraiu esse financiamento. Legal? Então essas são duas informações legais. Primeiro, essa casa não é nossa durante esses 30 anos. Ela só vai ser nossa depois que a gente quitar este financiamento. E segunda coisa, cuidado com a instabilidade. Nossa vida é muito dinâmica. Cuidado. Um financiamento de longuíssimo prazo, como é o caso de 30 anos, tem muita dúvida, tem muita instabilidade do que pode acontecer nas nossas vidas. A gente pode, obviamente, ter um ganho de capital muito grande, a gente pode ganhar muito dinheiro enquanto isso, ou não. Ou a gente pode imaginar um cenário pessimista e, portanto, a gente não pode não ter capacidade de quitar este imóvel. Legal. Só dar as boas-vindas para o Leandro. Leandro, bem-vindo, obrigado por você estar se juntando a nós. Sogrinha querida, tudo bem? Dona Tova, obrigado por você estar aqui assistindo a gente. Vamos lá? Segundo exemplo? Vamos ao segundo exemplo? Galera, primeiro exemplo, sistema financeiro da habitação, R$400 mil, 20% de entrada nesse cenário dessa faixa. A gente só não falou qual que é o valor da primeira parcela, só para a galera, de acordo com essa matéria também, a primeira parcela seria acima de R$3.500 nesse financiamento de R$320 mil. E a última parcela na faixa de R$950. Então você imagina que o primeiro aluguel você está pagando R$1.600 contra R$3.500 de uma primeira parcela desse imóvel. Ok? Bora para o segundo exemplo? No segundo exemplo a gente pensou num outro imóvel, um imóvel com um valor maior, um valor de R$960 mil. Esse valor está acima do que você pode financiar pelo sistema financeiro da habitação. Então aí tem um crédito imobiliário oferecido pelos bancos. Nesse cenário, a melhor condição também é da Caixa. E nesse caso, a porcentagem, entrada de 30%, então a entrada que se pede é de 30%, e a taxa, o custo efetivo total é de 10,89% ao ano. Também financiado em 360 meses. 30 anos, e a renda exigida, a comprovação de renda exigida dessa família é de R$22 mil. Ok? Nesse cenário, a entrada é de R$288 mil, que é 30%, e o financiamento seria de R$672 mil. Ok? Então o financiamento seria de R$670 mil. Neste cenário, depois de 360 meses, você pagará cerca de R$1.700.000 por um imóvel de 960. Portanto, o valor financiado era 672 e você acaba desembolsando em torno de R$1.700.000, tá bom? Ou seja, algo em torno de R$1 milhão você vai pagar a mais de juros. A primeira parcela, confere para mim, eu acho que é de 6 mil e pouco, Vitor, só para a gente ter essa informação bacana, só para as pessoas entenderem do que a gente está falando. Essa daí eu não marquei, né? Segue o jogo. Vamos nós. Então ele vai pegar aqui a informação. O que acontece? R$7.500 é o valor da primeira parcela e a última parcela, desculpe, R$2.000. R$2.000 aproximadamente. Quanto sairia para eu alugar esse apartamento de 960, essa casa de R$960 mil, Vitor? Eu pagaria R$3.840 por mês, ou seja, aquele 0,04% do valor do imóvel aproximadamente. Perfeito, é isso aí. E se a gente aplicar, vai lá, você quer falar? Fica R$2.304, tá bom? Também com aquela taxa de 0,8 ao mês. Se eu não der esta entrada e aplicar este dinheiro, eu tenho um rendimento de R$2.304 a 0,8 ao mês. Frente a um aluguel de R$3.800. Na faixa aí de R$1.500 a diferença entre o que eu recebo todo mês e o que eu tenho que pagar. Ok? Para eu ter esse dinheiro rendendo, digamos assim, quanto de dinheiro eu preciso para que esse dinheiro me renda exatamente o valor do aluguel? Eu preciso de R$480 mil. Então, se eu tiver R$480 mil
e ao invés de dar entrada no apartamento, eu aplicar esse dinheiro a 0,8, eu tenho os R$ 3.840 para pagar de aluguel. Mas vamos fazer diferente, João. Vamos pegar os 960, que é o valor do imóvel, e deixa eu aplicar esse valor. Ok. Eu vou ter 0,8% de rentabilidade, Isso. portanto, eu vou ter por mês me rendendo R$ 7.680. Desses R$ 7.680, R$ 3.600 vão ser correção monetária. Que volta, é a inflação dividido por 12, ok, pessoal? Porque é valor venal. E de rentabilidade, de rendimento líquido, juros reais, beleza? R$ 4.080. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu estou corrigindo o meu capital pela inflação a R$ 3.600 por mês, mas eu vou ter um rendimento de R$ 4.080. Eu consigo pagar o aluguel do meu imóvel de R$ 3.840 e ainda me sobra um dinheiro, R$ 240. Todo mês, ou seja, todos eu os meses. Aumentando frente à inflação o dinheiro investido. E daí, pessoal, são os juros compostos que vão fazer toda a obra, tá? Então, assim, por esses R$240 a gente pode ir aumentando o nosso capital que vai ficando investido e automaticamente a gente vai ter mais rendimento. Olha só, pessoal, o que a gente está falando. A gente está falando que a gente está pegando o mesmo dinheiro que a gente ia comprar a casa ou para investir, falando que se você investir, você paga o aluguel daquela casa que você ia comprar e ainda te sobra dinheiro. É exatamente isso que a gente está falando. A gente está falando, mais vale a pena financeiramente você investir o dinheiro do que adquirir uma casa para moradia. Ok? Por quê? Porque se você investir o mesmo valor que aquela casa vale, você vai ter, além de uma correção do imóvel, além de uma correção do dinheiro, mais o pagamento da locação do imóvel, você ainda tem rendimento, ainda te sobra uma grana. Aí você pode falar assim, bom, vamos falar um pouquinho então de liquidez, né? Eu posso comprar esse imóvel e vender a hora que eu quiser. Engano seu. Por que é engano seu? Porque hoje em dia, no primeiro exemplo, para você vender um imóvel, no nosso primeiro exemplo, avaliado a R$400 mil, você demora em média, segundo algumas imobiliárias muito grandes daqui da região de São Paulo, em média 6 a 7 meses. Se passar dos R$500 mil esse imóvel, mais de 12 meses. Mais de 12 meses em média para você conseguir vender o seu imóvel que vale mais de R$500 mil. Esse segundo imóvel de R$960 mil, você vai demorar seguramente mais do que um ano. Mais do que um ano para vender o seu imóvel. Então, muito cuidado. Liquidez é dinheiro hoje. Isso é muito importante. Liquidez é dinheiro hoje. Numa situação econômica de instabilidade, dinheiro na mão vale muito. Legal, mas a gente criou um terceiro cenário, gente. Então, só para concluir, primeiro cenário R$400 mil, segundo cenário financiamento de uma casa para moradia de R$960 mil. E se eu tiver imóvel? Foi o terceiro cenário que a gente imaginou. Então imagina que uma pessoa tenha 3 imóveis, num ela mora e em outros 2 ela consegue fazer uma locação nessa faixa de 0,4% ao mês. Ela teria, no nosso caso aqui, a gente pegou um imóvel de R$875 mil e um outro imóvel de R$1.375 mil que essa pessoa colocou para alugar para ter uma renda passiva. Essa renda passiva, essa renda que ele não faz nada para receber porque é o aluguel, ele vai ter do primeiro imóvel de R$875 mil, R$3.500 de rendimento dessa locação. E o segundo imóvel de R$1.375 mil, ele teria R$5.500, o que daria para ele um rendimento mensal de R$9 mil. Então ele tem um imóvel e ele teria R$9 mil de locação, ele teria R$9 mil de receita passiva dessa locação. Se essa pessoa tivesse esse mesmo dinheiro, considerando que ele consiga alugar, enfim, que esteja tudo em ordem, o mercado aceitou o valor que ele está pedindo e assim por diante. Se ele tivesse esses 2 imóveis vendidos em dinheiro e aplicasse na mesma regra do 0,8, então ele teria R$2.250 mil em dinheiro para investir. Ele teria de rendimento, ao invés de 9, ele teria R$18 mil de renda passiva, de dinheiro voltando para o bolso dele a partir da aplicação financeira dele. Nos 2 cenários, pessoal, ele está ganhando dinheiro sem sair de casa. Nos 2 cenários, ele está ganhando dinheiro sem sair de casa. A diferença é como aproveitar esse dinheiro. Para o mundo financeiro, quem deixa de ganhar, perde.
Então, oportunidade. exatamente, custo de oportunidade. O que eu faço com 2.250.000 reais? Eu posso comprar 2 imóveis que vão me render por mês 9.000 reais, ou eu posso aplicar em títulos de renda fixa que podem me render 0,8 seguramente, sem eu prejudicar, sem eu ter muito risco, que vão me render 18.000 reais. Em todos os cenários, a nossa recomendação financeira, de novo, a gente não está aqui para dizer o que cada um deve fazer. A nossa recomendação financeira é que a gente paga para morar de todo jeito, principalmente quando a gente financia. Se a gente tiver o dinheiro, financiar é um mau negócio do ponto de vista financeiro na realidade atual, com as taxas de juros atuais e com o mercado imobiliário do jeito que ele está. Eu moro, a casa em que eu moro é alugada. Eu vendi um apartamento ainda antes dessa crise e a rentabilidade do meu dinheiro me ajuda a pagar o imóvel que eu moro. Eu acredito nisso, eu pratico isso e os números, as contas mostram pra gente que hoje faz sentido. Perfeito. Então vamos lá, só fazer um resumo muito breve, seja para moradia, seja para investimento, infelizmente, pessoal, a consciência financeira nos traz a seguinte conclusão: não vale a pena investir nem comprar imóveis, tá ok? Com este fundamento, não vale a pena eu comprar uma casa, nem que seja para alugar, nem comprar uma casa para eu morar. Eu posso alugar a casa em que eu estou morando, por um valor que eu consigo aplicar esse dinheiro do valor da casa e ter uma rentabilidade maior, ou eu posso, se eu quiser o propósito da tranquilidade financeira, eu posso investir o valor da casa em outros títulos, em outros tipos de investimento que vão me render mais dinheiro mensalmente. Tá ok, pessoal? Deixa eu contar, a Dani está dizendo que está aprendendo, que bom, Dani, obrigado por você estar aqui e estar compartilhando com a gente. Shirley está dizendo que sempre teve a crença, é verdade, eu sei disso, ela sempre achou que ela tinha que ter a casa, eu preciso morar em algo que é meu, é verdade, mas financeiramente não faz sentido. Então, de novo, a escolha será sempre sua. Eu quero ter o meu pedaço de chão, eu quero saber que eu entro num lugar que é meu. Legal, compra, não tem nada de errado com isso do ponto de vista de sonho, do ponto de vista de comportamento. Mas se você tiver a flexibilidade de tentar pensar diferente e olhar para o mercado, talvez faça muito sentido você investir o dinheiro e você morar onde você quiser. E a situação melhorou, você muda e vai para um imóvel melhor. A situação apertou, devolve aquele imóvel e vai para um menor. A flexibilidade, a possibilidade que você tem de trafegar pela vida com mais tranquilidade, com menos peso, é muito maior. Perfeito. A Tati falou, locação não demora, o problema é vender. Perfeito. A gente fala, Tati, no mundo financeiro, a gente fala de liquidez. Um imóvel tem baixa liquidez, eu demoro para transformar o imóvel em dinheiro. Isso. Então, se eu quiser vender o meu imóvel, não é do dia para a noite que eu consigo. Então, perfeito, sua observação é pertinentíssima, assim. Então, a locação é fácil de eu trocar onde eu tô. Se eu perdi meu emprego, eu consigo trocar rápido de moradia, eu pago uma multa rapidinho e parto para outro imóvel, consigo simplificar o meu padrão de vida e assim por diante. Então, é exatamente esse o cuidado que a gente tem que tomar. Falando de escolha, tá, pessoal, eu acho que é importante. Bom, esses caras aparecem, viram pra mim, falam que não vale a pena, que eu deveria vender ou que eu deveria morar de aluguel. Não, pessoal, vamos lá. Em termos de escolha, a escolha é sua. A gente está trazendo consciência financeira. Então vamos lá, a gente falou, não vale a pena comprar imóvel. Por quê? Porque para eu morar neste imóvel eu vou conseguir pagar um aluguel com este valor investido e vai me render dinheiro, e não vale a pena investir porque eu consigo render mais. Mas mesmo assim, poxa, a minha escolha é comprar um imóvel. Legal, qual que é a nossa recomendação? Financiar o mínimo possível, no menor tempo possível. Por quê? Porque a gente encurta os juros, a gente não fica tão dependente, tão vulnerável às instabilidades e mais do que isso, a gente paga menos juros. Então vamos lá, qual que é a nossa recomendação? 1. Não investir em imóvel nem para morar, nem para render. 2. Mas Vitor, João, eu quero investir em imóvel, eu quero comprar a minha casa, eu quero ter a minha casa, é uma escolha. Vocês falaram o tempo todo de escolha, então eu quero fazer a minha escolha é ter casa própria. Ok, ótimo. Financie o mínimo possível, tanto em quantidade quanto em prazo. Por quê? A gente não fica vulnerável às instabilidades da vida, à dinâmica da vida, e mais do que isso, a gente paga menos imposto, paga menos juros. Ok, pessoal? Lembrando, inclusive, também é importante que sempre tenha em consideração
que mesmo pagando em menor prazo, encurtando, etc., a gente vai ter a dificuldade na venda no cenário atual, ou seja, você não tem a liquidez se você precisar do dinheiro no curtíssimo prazo. Deixa eu falar duas coisas. O Marco Aurélio falou, de acordo com o cenário atual, realmente diversificar investimento. É exatamente isso, Marco. Maravilha. Marco, Então, a é gente isso. sempre deve diversificar investimentos. A diversificação é uma forma muito bacana da gente mitigar risco, da gente diminuir risco. Então a gente consegue manter um retorno bacana e diminui o risco dos nossos investimentos. Então não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo, não importa. A nossa recomendação é diversifique. Mesmo dentro da renda variável ou dentro da renda fixa, diversifique. Legal. Adriana, vamos ver, ela está dizendo assim, boa noite, concordo com vocês que vamos ter rendimento quando aplicado, porém para isso esse valor fica lá aplicado, ou seja, também não movimentarei ele nos mesmos 30 anos. Ao final do período teremos um investimento com rendimento, enquanto se compra o imóvel, teria um imóvel que pode ter valorizado, ou seja, tenho ele ao final do período, andou aqui, para vendê-lo. Não estaríamos falando que ao final teremos o mesmo de formas diferentes? Sim e não. Na verdade, assim, você vai ter o valor do imóvel, só que você não sabe se ele vai valorizar ou se ele vai desvalorizar. Como a gente estava falando agora há pouco, o cenário atual é de desvalorização. Então, se você tivesse um imóvel de 1 milhão há um ano atrás, hoje ele valeria menos do que 1 milhão. Na verdade, ele valeria, no melhor cenário aqui, 2% a mais, só que a inflação teria comido 7% do valor do teu imóvel. Então você teria menos dinheiro do que no começo do ano anterior. Daqui a 30 anos a gente não sabe. Você vai ter sim um imóvel e provavelmente você vai conseguir vendê-lo. Mas dizer que esse imóvel vai ter exatamente o mesmo valor da sua aplicação, não é possível dizer. O que a gente consegue dizer é que hoje, com as taxas que a gente tem, seguramente o seu dinheiro rende mais aplicado do que rende quando você aplica no imóvel, quando você compra um imóvel. Respondido? O que seria viável? Alugar para família ou empresa? Vamos lá, a gente está falando de finanças pessoais, tá? O Janderson, é isso? Janderson Silva. Então vamos lá. A gente está falando de finanças pessoais, tá, Janderson? Então, o que isso quer dizer? A gente está falando de um âmbito familiar, a gente está falando do nosso bolso. Empresa são finanças corporativas, é um cenário um pouquinho diferente. Aí a gente entra em orçamento, entra em planejamento estratégico, imobilizado, entra em outros pontos. A gente está falando do bolso do brasileiro. Tá? Então a gente está falando do dinheiro que a gente está pagando as nossas contas e fazendo contas com imóveis residenciais. Imóveis comerciais, imóveis para empresa, aí são outros 500. A gente pode falar disso um pouquinho mais para frente também, não tem problema nenhum. Nossa especialidade aqui é falar de finanças pessoais. Só para você entender, a minha empresa, eu tenho um imóvel alugado, o escritório da gente também é alugado. E eu quero dar 2 exemplos para vocês. Um é meu, é o que aconteceu no começo do ano desse ano, no finalzinho do ano passado. No mesmo prédio em que eu tenho o meu escritório, tinha 4 imóveis para alugar, há algum tempo inclusive, tanto que os proprietários diminuíram o valor do imóvel. Eu pesquisei o valor dos imóveis neste mesmíssimo prédio e todos eles estavam com um valor menor do que o valor que eu pagava pelo meu conjunto comercial. Eu liguei para o proprietário e falei, olha, eu preciso de uma revisão dos valores. Os valores praticados aqui no prédio são menores do que você está praticando comigo. Então eu gostaria de negociar uma redução no valor do meu aluguel, o que ele foi sensível, inclusive porque ele sabe que no mesmo imóvel eu conseguiria alugar por um valor menor. E o que eu estou querendo dizer com isso? Não é uma questão de pressionar, é uma questão de escolha. Se ele falasse, olha, o valor do meu imóvel é esse e eu não abro mão, eu simplesmente mudaria de andar e pagaria menos aluguel. Então, como a situação é essa de crise, de dificuldade, o que acaba acontecendo é quanto tempo eu ficarei sem alugar meu imóvel versus o desconto que eu terei que dar. Então, o proprietário simplesmente fez conta e falou, olha, de fato, é isso, eu abaixo o valor do imóvel e assim por diante. Ok? Temos perguntas? Gente, agora aberto a perguntas. Eu quero lembrar, eu vou até pegar, eu tenho um amigo que mandou 2 exemplos de imóveis que ele também teve essa dificuldade com liquidez. Eu vou até ver se eu acho
se eu me recordo aqui do exemplo e a gente fala. Okay? A Adriana mandou aqui, quando pensamos em liquidez, ok, concordo. Adriana, deixa eu só retomar um pontinho aqui, tá? Eu acho que sua dúvida é bacana. Quando a gente analisa investimento, a gente, dentre outras coisas, a gente analisa 3 principais coisas: risco, rentabilidade e liquidez, tá? Então, risco, rentabilidade e liquidez são as 3 coisas principais que a gente avalia no investimento. Se a gente pega risco, o risco do setor imobiliário hoje está grande, porque ele está em desvalorização. Liquidez, sim, quando a gente investe esse dinheiro em renda fixa, a gente tem uma rentabilidade uma liquidez muito maior, porque o imobilizado ele tem uma liquidez muito baixa. Terceiro, rentabilidade, é isso que a gente está falando para vocês. A gente consegue uma rentabilidade maior investindo esse dinheiro em renda fixa, em títulos, em banco ou corretora de valores, que a gente consegue uma rentabilidade maior. Então a gente está te dando os 3 argumentos. Não é só liquidez, tá ok? É rentabilidade, liquidez e risco. O risco da renda fixa é mais baixo do que um setor imobiliário em desvalorização. Liquidez, a gente tem liquidez em renda fixa melhor, mais liquidez do que o imobilizado, e rentabilidade a gente também consegue ativos com uma rentabilidade maior. Não é só liquidez, ok, Adriana? Então a gente consegue liquidez, menor risco e rentabilidade maior. Senhores, deixa eu dar o segundo exemplo que eu queria dar, eu peguei aqui, é do Mauro Cacassi, meu grande amigo, aliás, recomendo, ele vende umas garrafinhas. Ele está na live. Ele está na live? Mauro, que beleza, vou usar o seu exemplo, tá bom? Merchanzinho do bem, meu amigo Mauro está trazendo umas garrafas que ionizam e alcalinizam a água. Entra aqui no Facebook depois, Blue QQ, acha o Mauro Cacassi, ele tem as garrafinhas sensacionais, eu comprei e recomendo fortemente. O que ele me disse? Ele disse que primeiro ele está tentando vender um imóvel comercial há muito tempo e não consegue. Ele precisa, inclusive, para investir no negócio dele, está uma super dificuldade em função de crise do mercado e ele não consegue agora. E ele diz que na casa dele, ele só não perdeu dinheiro porque ele comprou praticamente à vista. Tem aquela ideia, ele tem o dinheiro ainda aqui, e aí foi a intenção, ele queria que fosse dessa forma, comprou a casa dele praticamente à vista, ele eliminou o fator juros desse processo todo, ou diminuiu a questão dos juros, como o Vitor falou, para que a gente não tivesse as dificuldades, o pagamento de juros, como a gente viu que é bastante representativo. E ele diz que tem outra coisa, ele sempre acha uma confusão essa história de TBI, escritura e todos os impostos. É verdade, isso é um saco. E mais do que isso, dar dinheiro para o governo, pagar imposto. Esse negócio está tão difícil com todo o cenário que a gente vive, então é bem complicado realmente, né? Mais Pessoal, perguntas? pagar imposto é bom, contanto que a gente veja o retorno acontecendo, tá bom? Então acho bacana que a gente está aqui na frente da câmera, a gente se posicionar um pouquinho também perante a tudo que está acontecendo. De verdade, a gente fala, eu não ligo de pagar imposto, e de verdade a gente não se importa de pagar o imposto, contanto que a gente veja o retorno disso para a população. Então, eu concordo, super concordo em pagar uma grande taxa de impostos, sem problema algum. Se eu tiver educação pública, se eu tiver saúde de qualidade, se eu tiver policiamento, se eu tiver segurança. Então, só isso. Pagar imposto, hoje em dia, é um saco. Por quê? Porque a gente não vê o retorno. Aliás, a gente vê para onde ele está indo e isso é bem complicado. Pois bem, minha gente, perguntas, estamos à disposição, não sei... Conta aí, gente, joinha, manda joinha se ficou legal, se vocês entenderam, se está tudo bacana, muitas joinhas, manda pra gente, façam perguntas se quiserem, estamos aqui para responder. Olha, hoje a gente conseguiu falar do assunto um pouquinho mais rápido, né? Foi bom. Pessoal, mais dúvidas? Vamos lá. Olá, muitas joinhas, adorei, muitas joinhas, adoro quando isso acontece. Gente, legal, foi legal, deu para entender, foi bacana? Olha quantos, que maravilha, sensacional. Bom, pessoal. Aqui, chega. Opa. Fala pro seu amigo passar os dados do imóvel comercial dele para mim, legal. Fala pro seu amigo passar os Mauro dados. Cacassi, procura aqui a Tati Harabura, ela é minha amiga no Face, ela tá aqui. Conversem, a Tati pode te ajudar bastante a resolver o teu problema com o teu imóvel. Leandro mandou uma aqui. Supondo que a valorização do imóvel acompanha a inflação, se alugar esse imóvel por 0,5, 0,6, torna esse negócio razoável. Cuidado, jovem, porque você não vai ter liquidez. Em primeiro lugar, não tem liquidez. Em segundo lugar, se você conseguir qualquer investimento acima de 0,6, é razoável porque você está
protegendo o dinheiro da inflação, mas você está perdendo dinheiro do ponto de vista financeiro. Você poderia ter um rendimento melhor em outra aplicação. Perfeito. Existem alguns títulos de renda fixa, Leandro, e daí você já esteve no nosso curso, a gente falou um pouquinho disso, que são pós-fixados. O que é um pós-fixado? E aí, obrigado pela sua pergunta, porque me deixou a deixa. E deixar a deixa é bom, vou usar muito. Pós-fixado é um tipo de investimento de renda fixa que eu vinculo a alguma variável. Como assim? Inflação mais 2% ou Selic mais 2%. Então, esses títulos são muito bacanas para esse cenário que você falou. Eu consigo, numa renda fixa, ter uma valorização fácil, mais do que a inflação. E daí, se você está igualando o seu imóvel à inflação, mesmo assim, você está perdendo dinheiro. Beleza? Então, você está perdendo em liquidez. Deixando de ganhar, né? Para finanças, deixar de ganhar é perder, pessoal. Ok? Então, deixar de ganhar dinheiro é perder dinheiro. Legal. Mais alguma pergunta? Vivi Rocha, não chegou a sua pergunta de novo. Se for o caso, manda pra gente e a gente responde depois, prometo, tá bom? Alguém mandou um emojizinho tipo... E quem tá chorando? Não chore, não chore. Gente, é isso. Espero que a gente tenha ajudado, tenha dado um pouquinho mais de consciência e de informação. A gente acredita muito nisso. Ter consciência é o primeiro passo para a gente fazer escolhas melhores. E outro grande processo que a gente precisa passar é um processo de autoconhecimento. A gente já falou sobre isso. Procura as nossas lives, a gente já falou bastante sobre autoconhecimento. É fundamental, porque se você conhecer as suas limitações, as suas dificuldades, você consegue mudar as suas crenças e a partir daí tomar decisões melhores, fazer melhores escolhas e a partir daí ter tranquilidade financeira. Então, de coração, muito, muito obrigado por vocês estarem aqui. Olha a quantidade de joinhas. Vamos fazer uma coisa? O pessoal está dando joinha? Obrigado. Obrigado, pessoal, para vocês. Obrigado, de verdade. Valeu. Só uma última. Sábado, dia 10 de junho, sábado agora, a gente vai ter o workshop, 8 horas, um workshop estendido. Vai acontecer aqui no Hotel Intercity, não faça isso comigo. Próximo da região da Paulista. Eu acho que é Pamplona, não é Pamplona? José Maria Lisboa, né? José Maria Lisboa, boa. Número 55. Número 55? 555. Nossa, começa às 9, vai até mais ou menos umas 19. Quem quiser aproveita, vem com a gente, vem se conhecer um pouquinho mais, vem entender um pouquinho das dificuldades e das crenças. Façam o curso, vai ser muito, mas muito legal, garanto para vocês. Quem já fez, já curtiu. Vou também aproveitar para falar, gente, nós estamos com um canal no YouTube, YouTube, você vai procurar lá, NFC no final das contas. Lá a gente tem alguns vídeos, a gente tem os depoimentos das pessoas que fizeram o curso com a gente. Entrem lá, compartilhem, curtam, se inscrevam, a gente precisa de inscrições lá no nosso canal para que ele tenha mais visualizações, para que a gente possa tá sempre indicando e trazendo melhores vídeos e mais conteúdos para vocês. Prometo, este vídeo aqui que a gente está fazendo, a gente está usando uma técnica um pouco diferente, eu pretendo colocar essa live lá no nosso canal do YouTube, em mais 1 ou 2 dias é o tempo de editar. Então compartilha, conta para os amigos, acho que é importante, aquelas pessoas que você acha que é importante ter um pouco mais de consciência e saber o que está acontecendo, curte o nosso canal no YouTube, NFC no final das contas, ok? E venham para o workshop, façam os nossos cursos, a gente garante que isso vai ser muito, muito legal, isso vai ser um divisor de águas, vai mudar a vida de vocês. Quem participou já e quiser falar, quiser comentar, obrigado pelos depoimentos, todo mundo. Próximo tema, a Tati já perguntou. Próximo tema, qual vai ser o próximo tema? Posso sugerir? Manda ver. Então tá joia, eu estava fazendo uns estudos aqui, tem um camarada chamado Napoleon Hill, que muitos de vocês já conhecem, e ele fala bastante sobre alguns passos que a gente precisa ter para ter sucesso. Eu vou transformar um pouquinho essa leitura do Napoleon Hill para que a gente tenha objetivos, propósito, para que a gente conquiste a tranquilidade financeira. Eu acho que sucesso é muito relativo. Agora, a tranquilidade financeira, que é o que a gente está falando aqui, é bastante pertinente, é muito objetivo. Então, na próxima live, eu vou trazer o conteúdo de Napoleon Hill, o que ele fala, quais são os passos que a gente pode ter para ter sucesso do ponto de vista financeiro, tranquilidade financeira. Acho que vai ser um tema muito legal e que pode ajudar muitas pessoas aí a enxergar um pouquinho, ou traçar planos, objetivos, metas para que tenha a tranquilidade financeira. Então, compromisso assumido, daqui a 2 semanas, na outra quarta-feira, vamos falar sobre Napoleon Hill.
Vamos Ok? que vamos. Vamos que vamos? Vamos que vamos. Galera, muito obrigado por tudo. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Marco. Valeu, obrigado. Que bom que foi de grande valor. Ficamos felizes. Nosso objetivo é exatamente esse. É elevar a consciência das pessoas, tá bom? E mais uma vez, senhoras e senhores, estamos quase batendo 1 hora. A gente jura que tenta fazer mais devagar, mas não consegue. Mais devagar não, mais rápido, mas não consegue. Então, mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês. A gente faz isso porque é um mal barato, a gente adora e a gente quer de verdade mudar a vida financeira das pessoas. E a gente faz isso com consciência e com autoconhecimento. Então, vem com a gente. No final das contas, você no controle da sua vida financeira para sempre. Vamos fazer de novo? No final das contas, você no controle da sua vida financeira para sempre. Tchau!